O TVE Debate está de volta, hoje falando sobre a seca. Como a seca que atinge todo o semiárido baiano desde março, 91% da safra de milho já foi perdida. A situação do feijão é ainda pior, 92%. Quem vive no sudoeste baiano contabiliza os prejuízos. Veja agora os depoimentos de quem mora por lá. A situação aqui não tá boa não, sabe? Porque a falta de chuva, a lavoura não tem como desenvolver, né? Aí não tem como vingar a lavoura, né? A gente precisa de lavar roupa, o tecido doméstico, sim, né? A gente utiliza a água, então, para tomar banho. E aí, se, né, a gente não tiver essa água, o carro-pipa não ceder água pra gente, aí fica difícil. A situação é agravante, porque a seca prejudica todos. Com a chuva sempre vem melhorando e o produtor rural já sabe que tem que ser baseado na chuva. Quando vem a seca aí todo mundo perde, não tem lavoura e o povo tem um grande sacrifício. E é justamente isso que a gente estava até conversando um pouquinho no bloco anterior, de quem sofre mesmo, que perdeu tudo, esse agricultor que perdeu tudo. Como é que ele deve recorrer? Qual é o procedimento que ele deve ter a partir de agora? Primeiro, Aline, é que a seca que está acontecendo agora, os prejuízos causados até agora, é fruto da escassez de chuva no ciclo anterior. Então, a perspectiva na maior parte do estado é que as chuvas retornem a partir de outubro. Então, você tem agora de abril a outubro esse vazio aí. Então, é um período muito preocupante e aí tem que ter, e já está acontecendo, o apoio direto do governo do estado, federal e o municipal. Porque muitos não têm como alimentar seus animais. Mas esse agricultor tem que provar mesmo que perdeu toda a safra, tem que fazer como um tipo de cadastramento? São várias ações. O seguro garantia safra é automático, porque já foi cadastrado com antecedência. Então esse recurso já chega. Muitos desses agricultores também têm Bolsa Família, né? Também consegue ajudar outros. Os idosos são aposentados. Então você, de tudo, há uma alternativa para as pessoas sobrevivendo. Agora, a água, e para quem não tem alternativa de se alimentar, aí precisa da intervenção do Estado. O Estado que eu digo, o Estado da União. Então precisa, para fazer isso, aí são a contratação de carros-pipas, né? A colocação de filtros purificadores de água e reservatórios de água. Porque também não adianta o carro-pipa chegar e a pessoa não tem onde armazenar água. Tem situações que o carro-pipa passa na porta e a pessoa tem um balde que só cabe 10 litros de água. Então a ação agora tem que ser essa. Armazenamento de água, purificação de água e transporte de carro-pipa e, em alguns casos, cesta básica. Então, isso, as áreas de assistência social de cada município já tem cadastrado e cada prefeito já tem seu plano de trabalho. Então, agora trata-se de recurso. Então, o planejamento para assistência e socorro já está toda pronta. Então, a população sabe aonde recorrer, agora precisa que chegue recurso do governo federal para o governo do estado para que esse possa empreender as ações junto aos prefeitos. Pode falar. Agora, a questão é importante, Antônio, como nós vimos agora, né, nessas viagens todas, o apelo é dramático das pessoas, que muitos deles, a Bahia, Aline, ela tem o maior rebanho caprino do país, tem o segundo maior rebanho ovino do país, tem o maior rebanho de equídeos do país e o terceiro maior rebanho leiteiro do país. Então, esses rebanhos, nesse momento, sofrem um prejuízo enorme. Aquelas pessoas que, às vezes, têm 10 cabrinhas e que vivem daquilo ali, sabe? Então, é um apelo dramático. Em cada reunião que nós tínhamos com 1000 produtores, nós voltamos aqui e, imediatamente, na segunda-feira, eu tive uma reunião com a Rose Pondé, a superintendente da Conab, para algumas ações imediatas em cima disso que você me perguntou. Uma é o seguinte: primeiro, o ideal seria que milho, eles me pediram alimento para o gado, porque estão perdendo, os ovinos, os caprinos e o gado estão perdendo os animais todos, primeiro, por uma questão de alimento e depois por uma questão de comercialização. Alimento, eles precisam imediatamente de alimento, de milho, por exemplo. O ideal seria que o milho fosse gratuito. Como não conseguimos o milho gratuito, conversamos com a Conab e conseguimos baixar o preço do milho de R$ 26,50 para R$ 22,10. Tem quase 3.000 toneladas entre Irecê e Entre Rios nos armazéns da Conab e que vão ser disponibilizados para venda balcão ao produtor.
até 14 toneladas por produtor, dependendo do seu plantel, vão aos armazéns de Irecê no momento e de Entre Rios e compram esse milho para a subsistência do animal. Como? Com que dinheiro? Aí você me pergunta. Foi anunciado um crédito emergencial e a partir de segunda-feira os produtores podem ir ao Banco do Nordeste, já está sendo normatizado isso, que quem é do Pronaf B vai ao Banco do Nordeste e resgata no mesmo dia. Os agentes de desenvolvimento preenchem os formulários e no mesmo dia aquela pessoa do Pronaf B pode sacar até R$ 2.500 para pagar com até 8 anos. Quem são os outros Pronaf de R$ 2.500 a R$ 12.000, tem 48 horas para o banco liberar esses recursos. E depois, quem é de R$ 12.000, que são médios produtores e grandes, até R$ 100.000, tem até 10 dias para o banco analisar e liberar esse crédito. Então, compra esse milho. Também estamos providenciando, a Superintendência da Conab está providenciando a compra de 50 mil toneladas da produção de milho do oeste da Bahia para distribuir em todos os armazéns credenciados do Estado, para que fique mais fácil em Itaberaba, em Ribeira do Pombal, Entre Rios, nesses galpões, armazéns da Conab, poderem ser vendidos. E estamos credenciando emergencialmente também outros armazéns para que isso aconteça. E por último, Aline, a comercialização. O que eles colocaram para a gente é que eles não conseguem vender os ovinos e caprinos. Eles levam para a feira 500 animais e voltam para casa porque ninguém quer comprar um bode mais velho, uma cabra mais magra. E também conversamos isso com a Conab e uma ação bastante interessante, que chama Programa de Aquisição de Alimentos. Essas pessoas, as associações, vão se cadastrar no PAA, através da EBDA e do SEBRAE, e entram com um projeto na Conab, e a Conab vai comprar esses animais nesse momento. Esses animais serão abatidos nos frigoríficos inspecionados e doados simultaneamente às comunidades carentes do estado da Bahia. Então são ações emergenciais, mas importantes. E por último, a questão das abelhas. Tivemos em Campo Alegre de Lourdes, um município que não tem nada de água, é o segundo maior produtor de mel do país, talvez um dos maiores do mundo, e as abelhas, todo pequeno produtor, infelizmente, estão morrendo por falta de água, por falta de alimento. E a Secretaria da Agricultura está fazendo um convênio imediato para fornecer a essa prefeitura e outras prefeituras, aos apicultores, à Associação de Apicultores, a ração para que essas abelhas seja minimizado esse problema. E outra coisa, o senhor estava falando da questão do milho, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o professor Luiz, que eu sei que ele tem muita coisa para falar também, mas o milho e o feijão foram os mais afetados, né, porque os agricultores continuam plantando os dois grãos justamente entre março e abril para colher quando? Na época do São João. E com a falta de produtos, os baianos já estão, gente, sentindo no bolso o preço alto desses alimentos e é uma realidade constante. A gente não encontra mais alface, tomate, o próprio milho e outros alimentos que a gente tem que consumir aqui. Ou quando encontra, sim, é um preço bastante alto. É um efeito devastador que a seca também provoca, né? Professor Luiz, palavra sua agora. Então veja, né? Eu creio que não é romantismo tentar entender as causas seculares que a seca tem causado no semiárido brasileiro e notadamente na Bahia. É claro que no momento desse que estamos falando, desse momento emergencial, devemos tratá-la de uma forma emergencial, mas com a responsabilidade de entender que grande parte do que estamos sofrendo hoje poderia ser resolvida se medidas estruturantes pudessem ser tomadas ao longo do tempo. E creio que não é apenas a construção de açudes, até porque eu não acho que seja o mais certo, o mais correto, os grandes açudes, porque até, como bem disse o secretário, os açudes de superfície muito longa e se não tem profundidade, acaba sendo um esforço perdido, porque grande parte dessa água se evapora. E também saliniza tudo mais. A água chega com má qualidade também? Não, porque a água, se essa água está na superfície, ela começa a absorver, por sucção, né, os sais que vêm da superfície e tudo mais. Mas eu queria focar numa questão que está aderente a isso, é de que é possível, mesmo tendo água, e eu vou dar um exemplo agora muito importante para nós baianos e brasileiros também, né? É que
Às vezes nós temos a água. No caso dos açudes, vou dar um exemplo do açude, um dos mais importantes da Bahia. O açude Cocorobó, em Canudos. Eu tive também, secretário, em Canudos esse final de semana. Foram 3 dias, nós estávamos discutindo lá uma avaliação de um projeto de desenvolvimento local sustentável, que a Universidade do Estado da Bahia, com outras universidades, órgãos públicos, Secretaria de Estado, nós desenvolvemos lá, no sentido de tratar essa questão da seca, não na linha e no paradigma do combate, mas no paradigma da convivência com o semiárido. Então nós começamos a discutir lá e a questão da seca, evidentemente, que emergiu, Antônio. Teve que emergir, realmente. Não é possível não discutir a seca ali naquele momento. E nós ficamos assim, por que estamos discutindo a seca em Canudos, quando nós temos água de sobra ainda hoje em Canudos? Dos 245 milhões de metros cúbicos de água que temos no açude Cocorobó, nós temos hoje cerca de 50% de água. Então, nós temos água em Canudos e estamos discutindo a seca. Por quê? Porque não foram feitas as estruturas capilares de levar água para os distritos, para levar até para os municípios ajusantes. Sim. Entende? Então, nós temos água, e se formos ampliar esse debate, nós vamos ver que nós temos água no subsolo. Nós podíamos trabalhar com outro tipo de reservação de água, fazer barragens subterrâneas e tudo mais. Mas a concepção de política para o desenvolvimento do semiárido, ela nunca foi voltada para uma política preventiva. Eu concordo também. Ela foi muito mais voltada e muito trabalhada nesses momentos, e como se a seca fosse algo inesperado, que não é. Os estudos, a gente pode concordar ou não, mas precisamos debater esses estudos. Os estudos feitos pelo Instituto de Atividade Espacial de São José dos Campos mostram que há uma série histórica, não é um modelo matemático, mas tem algumas interpolações feitas por um engenheiro baiano, o professor Manuel Bonfim, que já foi diretor do DENOX. Ele faz uma série de interpolações com esses estudos e demonstram que não é uma coisa matemática, como digo, mas que tem uma faixa de pelo menos de 26 anos em que um grande ciclo de seca se emerge. Como agora, por exemplo. Como agora. Porque a última grande seca que nós tivemos na Bahia foi aí, terminou aí em 1983, 84, não bate um pouco com esses 26 anos, ou 27 e tal. O que quero dizer com isso? Que esses dados podem não ser matemáticos, mas eles pelo menos servem para sinalizar que tem uma faixa possível. Nós estamos falando de uma seca que pode acabar agora, pode continuar no próximo ano, pode, mas talvez não com a mesma intensidade, e não é nenhum alarmismo falar nisso. Eu creio que as previsões que se tem hoje na Bahia, e até nos órgãos que têm estudado essa questão, pode ser que chova, mas é possível que ele se alastre um pouco mais. Mas aí, professor, não entra a questão da gente, justamente o que a gente fala muito e às vezes faz pouco, que é o quê? A questão de convivência com o semiárido mesmo. O senhor que tem uma experiência tão grande aí, e eu sou engenheiro agrônomo e vivi a vida inteira também ligado no campo, eu acho o seguinte, que é o grande momento agora, um momento oportuno, já que existe essa série histórica e que a gente tem uma boa vontade da presidenta Dilma, a gente vê que muita coisa mudou aí no sertão, por que não a gente pensar nessas ações estruturantes, como a gente falou, de mais adutoras, de mais barragens, e a gente pensar o quê? Da convivência com o semiárido. Esquecer aquela coisa... Mas muito a longo prazo, não? Não, mas aí, Aline, não, eu te falo em relação a algumas culturas, por exemplo. Você tem a ovino-capinocultura, ela é uma atividade que ela convive bem com o semiárido. Aí, o que é que você precisa? Nós lançamos agora um programa chamado Palmas para o Sertão. O que é isso? O governador Jacques Wagner também liberou 2 biofábricas para a gente fazer aquela muda de palma resistente à cochonilha do carmim, que é uma praga complicada, e aquela palma, um quarto de hectare plantado daquela palma sustenta 50 ovinos ou caprinos durante 6 meses. Quer dizer, por que não a gente fazer agora, com que no futuro, numa próxima seca dessa daqui a 20 anos, 25 anos, como o professor fala, a gente tenha estruturado cada produtorzinho ter uma condição de ter uma reserva alimentar para o seu animal. Aí não teríamos perda do rebanho. Se a gente tiver trabalhar a cultura do umbu, a cultura do caju, a mandiocultura, a gente tem uma série de... o sisal,
a gente tem uma série de atividades que convivem muito bem com o semiárido. Precisa a gente estruturar essas cadeias agora e trabalhar isso. Mas tudo bem, aí já é uma outra questão que a gente está, vocês, o governo está pensando no próximo seca, no próximo futuro. Não é para agora, mas não resolve. Não é para agora. Não resolve. Mas a gente está falando de um passado que não se pensou presente. Exato. Eu acho que agora não adianta também a gente pensar só no passado. A gente arrumar problema para trás. Vamos pensar para frente. Já que aconteceu, aconteceu. Vamos pensar agora em Paguada, vamos pensar em fazer barragens que vão perenizar os rios, vamos pensar em atividades que convivem com o semiárido. Então eu acho que agora é o grande momento desse debate, como você está fazendo aqui, que a gente discuta isso aqui e pense em estruturar isso e que não fique só no papel. Antônio, cada palavra. Eu queria, assim, colaborar com o secretário, porque como a crise que a seca trouxe já está aí à porta, então que a gente não se iluda de que o ciclo de estiagem pode encerrar com o próximo período chuvoso, seria outubro a novembro. Porque pode vir a chuva em novembro e outubro, mas pode não ter o alimento ainda. Porque o agricultor, o feijão e o milho, depois de plantado, ele ainda precisa de 4 meses para colher. Tem um prazo. Um prazo. Então nós estamos aí nós temos que administrar essa crise pensando neste período e pensando nessas pessoas. Eu acho que todas essas medidas de perenização de rios, pequenos sistemas simplificados de água, poços artesianos e, infelizmente, mais carro-pipa para encher as cisternas, eu acho que ainda hoje, e não esquecer de que o grande gerenciador dessa crise deve ser cada prefeito no seu município, porque você tem 225 municípios numa área de 310 mil quilômetros quadrados, não tem logística possível para você poder fazer uma comunicação entre todos eles no curto prazo. Então precisa interpretar isso como uma situação de crise e transformar o prefeito, dotá-lo de recursos e estruturas para que ele, no seu município, possa dar a resposta diretamente. Porque se você traz aqui para Salvador, traz aqui para o gabinete do governador, ou para o gabinete lá da presidenta, você não consegue chegar em todos os cantos. Então é muito mais fácil você transferir 10 mil reais na conta para que o prefeito execute esse recurso lá no seu município, do que você mandar uma carreta de alimentos. Mas para isso, Antônio, precisa, como você falou, de vir um recurso federal ali. Porque hoje o governador Jacques Wagner e o secretário Rui Costa estão em Brasília com a presidenta Dilma em todos os ministérios, buscando esse recurso. Porque não adianta o recurso estar no papel e não chegar. Então precisa que o recurso chegue, a burocracia saia da frente. Porque, por exemplo, o Ministério da Integração colocou um cartão para pagar o carro-pipa. Não funciona o cartão. Então já foi colocado pelo governo estadual que não existe, não tem forma de pagar. Banco do Brasil não consegue abrir a conta com o cartão que o próprio Banco do Brasil se orientou. Então, assim, há uma crise, e essa crise, eu acho que nesse momento é hora de quebrar a burocracia, exatamente, para poder as coisas funcionarem. Porque se a gente ficar preso no decreto lá de 1990, na lei não sei o quê, e não tiver capacidade de interpretar que o que a legislação trata como emergência, a gente possa aplicar, e tem que começar. E que os tribunais de contas acompanhem, quer dizer, se o medo é que tenha desvio do dinheiro, que os tribunais de contas acompanhem, mas não pode ficar o povo esperando uma água num carro-pipa, uma cesta básica e a coisa não acontecer. Porque é muito bonito você chegar na televisão e dizer está aqui, mas eu fui rodando já mais de 200 municípios na Bahia, a gente vê a dificuldade no dia a dia do agricultor, dessa população ali. Então precisa chegar lá. Então é isso que o governador Jacques Wagner, o secretário Rui Costa estão buscando lá, é que sejam efetivadas as notícias que estão sendo anunciadas. Eu queria contribuir um pouco com essa discussão, dizendo o seguinte, que apesar de eu entender, e é claro que dizer que o problema nosso não é a água, porque a água, como eu disse antes, nós temos água, nós precisamos, na verdade, armazená-la, nós temos no semiárido como todo até cerca de 800 milímetros, na Bahia um pouco menos, vai de 500 a 700 e poucos milímetros, mas se a gente pudesse armazenar tudo mais. Mas eu entendo que nesse momento nós temos que discutir se deve estar nesse momento aí. Então isso não significa também simplificar a discussão de que nós não podemos falar das causas dessa questão. Mas acho que é um bom momento, secretário e Antônio, que nesse esforço que está sendo feito para esse momento, exatamente isso que o senhor falou, não é apenas a cesta básica, mas cuidar. No levantamento que nós fizemos na região de Canudos agora, temos várias pequenas barragens precisando de uma limpeza. Quer dizer, porque se chover agora, se voltar a chover, e pode chover, vai nos pegar completamente desarmados.
Então é preciso, sim, resolver a questão da segurança alimentar, mas é importante que nesse projeto, nesse trabalho emergencial, se cuide na perspectiva de se ter água, porque se chover, as nossas pequenas barragens, nossos pequenos açudes, eles estão sem condição. Então os recursos devem ser dirigidos nesse sentido de criar uma condição de armazenar essa água, sobretudo, e digo mais, uma das grandes vantagens que nós temos hoje na Bahia, no semiárido baiano, é que nós conseguimos também implantar as cisternas, aquelas cisternas daquele programa do governo federal. Isso é importante, porque você tem aí com cerca de 15 mil metros cúbicos. Precisa universalizar isso, mas essas cisternas, elas são mais de cunho para abastecimento da água alimentar, ela não consegue transcender a isso aí. Então, outros tipos de barragens, a barragem com cisternas, subterrâneas, a cisterna de calçadão, isso pode fazer com que possa captar um pouco mais de água e que as famílias possam trabalhar ali no seu pequeno universo e produzir essas culturas que o secretário coloca aí, que são inclusive adaptadas às condições de seca e que há uma certa condição de absorção desse pequeno déficit hídrico nesse momento. Olha, a gente vai continuar conversando sobre isso, inclusive no próximo bloco, que é o último bloco do programa, a gente vai discutir as maneiras de administrar esta seca, não só aqui na Bahia, mas também em outras cidades do Nordeste. É daqui a pouco, a gente volta já já, não sai daí.